Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do livro Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilia Moritz Schwartz, pela Companhia das Letras. Bom, pessoal, esse livro, escrito pela Lilia Moritz Schwartz, vocês talvez já a conheçam, já fiz resenha de alguns livros dela aqui no canal. Um deles foi o Brasil, uma biografia, que ela escreveu junto com a Heloísa Starling. E o outro foi o Dicionário da Escravidão e Liberdade, que eu tenho toda uma playlist sobre esse dicionário, que é um livro que ela organizou junto com o Flávio dos Santos Gomes. Ela é historiadora, professora de antropologia na USP. E esse livro aqui é fruto de várias reflexões da Lilia Schwartz. E essas reflexões provieram de quando ela estava elaborando o livro Brasil, uma biografia, e também de reflexões que vieram de quando ela estava escrevendo os artigos dela para o jornal Nexo. Então ela conta aqui no começo que é um ensaio em forma de livro e foi finalizado em março de 2019. Eu acho que pelo título muita gente está com a impressão de que ela vai falar a respeito dos momentos autoritários da história brasileira, como por exemplo a ditadura varguista, a ditadura militar. Não é isso. O Sobre o Autoritarismo Brasileiro vai se focar nas diversas relações cotidianas que o brasileiro estabelece e que são relações autoritárias. Então vai falar de racismo, de patrimonialismo, de corrupção, de violência, de desigualdade, entre outros temas. E na verdade todos esses temas, apesar de estarem separados por capítulos, eles vão se entremear o tempo todo. A introdução do livro é muito interessante porque a autora começa falando que o Brasil é fundado em alguns mitos. Então existe uma ideia geral de que o Brasil é um país harmonioso, é um país pacífico por natureza, nós somos um povo pacífico, que o povo brasileiro é tolerante, é amigável. E para falar sobre essa mitificação, ela vai trazer principalmente o texto do von Marcius e do Gilberto Freire. O von Marcius tem um texto chamado Como se deve escrever a história do Brasil, que é de 1844. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é o IHGB, na época fez um concurso falando como se deve escrever a história do Brasil. E o von Marcius vai escrever um texto dizendo que é necessário retratar na história oficial do Brasil a junção de três rios, entre aspas, né, de três correntes, que seria o povo indígena, o povo africano e o povo europeu, os portugueses. Então essa ideia bem comum que a gente tem de que o Brasil é uma junção de três raças, entre aspas, provém desse texto do von Marcius. É um texto fundador da historiografia brasileira. E o Gilberto Freire, com a sua noção de democracia racial, de 1933, também inaugura um desses mitos. A ideia de que o povo brasileiro é um povo tolerante, harmonioso, que as raças convivem aqui de forma tranquila. E aí a Lilia Schwartz vai colocar em xeque essas ideias, ela vai argumentar por que essas ideias são mitos e não verdades, e vai guiando o leitor para uma reflexão sobre essa visão edênica, mítica que se tem da história do Brasil. E não só do Brasil, né, mas criou-se essa imagem do povo brasileiro, de que nós somos um povo tolerante, amigável e pacífico o tempo todo. Aqui, ó, na página 22, como vocês podem ver, eu grifei tudo, eu marquei tudo com post-it, não sei se vai dar pra ver, mas ela diz assim: por aqui, a história do dia a dia costuma sustentar-se a partir de 4 pressupostos, tão básicos como falaciosos. O primeiro deles leva a supor que este seja unicamente um país harmônico e sem conflitos. O segundo, que o brasileiro seria avesso a qualquer forma de hierarquia, respondendo às adversidades sempre com uma grande informalidade e igualdade. O terceiro, que somos uma democracia plena, na qual inexistiriam ódios raciais, de religião e de gênero. O quarto, que nossa natureza seria tão especial que nos asseguraria viver num paraíso. Então aqui tem um resumão desses mitos que cercam o Brasil e o brasileiro por muito tempo. E ainda na introdução ela consegue problematizar a historiografia brasileira e ela faz uma breve, mas fundamental diferenciação entre o que é história e o que é memória. Para quem quiser, para quem tiver o livro, essa diferenciação está nas páginas 19 e 20. E aí eu queria falar rapidinho com vocês a respeito de cada um dos capítulos, porque eu acho que eles são muito interessantes e muito importantes.
e até para quem está pensando em talvez adquirir o livro, saber do que fala cada capítulo, né? Se você quiser adquirir esse livro ou qualquer outro pela Amazon, usa o meu link que está aí no box de descrição, tá bom? Porque aí você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. O primeiro capítulo do livro chama-se Escravidão e Racismo. E esse capítulo desmistifica, de novo, a ideia de que a escravidão no Brasil foi mais branda do que em outros lugares, ou seja, que ela teria sido mais suave. E para isso ela faz um panorama de quão violento foi o processo escravocrata no Brasil. Além disso, ela mostra com números, com dados super recentes, o quanto as estruturas racistas que começam lá na escravidão perduram até hoje. Então ela vai tratar de encarceramento em massa, de genocídio negro, da menor expectativa de vida das pessoas negras e assim por diante. E, gente, a Lilia tem uma capacidade explicativa que é, assim, incrível. Então, nesse primeiro capítulo, ela vai fazer um panorama geral da escravidão no país, vai explicar um pouquinho como o darwinismo social, como as teorias racistas do século XIX e começo do século XX embasaram todo um racismo que já era habitual na sociedade brasileira. Essas teorias elas deram um ar científico para um racismo que já era arraigado nas mentes de todo mundo e que só consolidaram uma hierarquia racial. O segundo capítulo chama-se Mandonismo, e esse capítulo vai tratar das elites rurais brasileiras e da sua enorme influência, principalmente política, mas também econômica, porque elas estão conectadas. Então vai falar do poder dessas elites no Brasil Colônia, no Brasil Império, no Brasil República. E aí no Brasil República a gente lembra do coronelismo, dos currais eleitorais, que são um exemplo claríssimo, né, um exemplo muito evidente de como esses mandonismos aconteciam e ainda acontecem até hoje, em alguns casos. Ela fala de como essas elites moldaram um perfil oligárquico no nosso país. Oligarquia, a definição desse termo, é um governo de poucos. Na verdade, é um governo de poucos e para poucos. No Brasil, principalmente na República, no começo da República, a gente tem os fazendeiros no poder. E eles governam para se beneficiar. É esse o sentido de oligarquia, né? Um pequeno grupo no poder que governa no intuito de se beneficiar. Novamente, a escravidão aparece como um elemento fundamental para embasar esse poder todo, né? Um elemento de construção e de legitimação desse poder das elites agrárias. E, aliás, um aspecto muito interessante é que a Lilia Schwartz ela tenta trazer em todos os capítulos uma interseccionalidade. Então ela procura sempre considerar as diferenças que existem entre as raças, entre os gêneros, entre as classes sociais, tentando sempre explicar a situação brasileira a partir do cruzamento desses três critérios. E para falar do presente, de novo, ela se utiliza de números atuais e faz análises da situação de desigualdade nas regiões rurais brasileiras, tanto em comparação com as áreas urbanas, quanto comparando um pequeno proprietário com um grande proprietário rural, por exemplo. E aí ela tenta, com esses dados, com essas informações, demonstrar a associação que existe entre a concentração de terra, a concentração de renda e o poder do mandonismo local. O terceiro capítulo chama-se Patrimonialismo, e aqui trouxe algumas definições. Abre aspas, o patrimonialismo é resultado da relação viciada que se estabelece entre a sociedade e o Estado, quando o bem público é apropriado privadamente. Ou, dito de outra maneira, trata-se do entendimento equivocado de que o Estado é bem pessoal, patrimônio de quem detém o poder. Fecha aspas. Essa definição está na página 65. E é claro que esse tema do patrimonialismo se encaixa perfeitamente com o do mandonismo, que é o do capítulo anterior, e a corrupção, que é o capítulo seguinte. É muito interessante perceber como todos esses temas se entremeiam. Nesse capítulo ela apresenta o emperramento do Estado português e depois do brasileiro, devido principalmente a um número assim, altíssimo de funcionários públicos. E aqui ela está falando, claro, dos funcionários com funções inúteis, tá? Ela fala do critério pessoal para nomear alguém para um cargo público, então ou critério afetivo ou um critério familiar. E fala bastante também da concessão de títulos de nobreza que acontecia durante o Império. O capítulo 4, sobre a corrupção, é um capítulo bem geral,
que define a corrupção, vou ler aqui para vocês, define como, abre aspas, uma prática que degrada a confiança que temos uns nos outros e desagrega o espaço público, desviando recursos e direitos dos cidadãos. Não por coincidência, ela se encontra muitas vezes associada ao maltrato do dinheiro público, ocasionando o descontrole das políticas governamentais. Isso está na página 88. Fecha aspas, né? E como nos outros capítulos, a Lília traça um panorama histórico da corrupção no Brasil, mesmo quando ainda não tinha o nome de corrupção, porque as práticas que hoje a gente denomina como corruptas têm raízes lá no período colonial e perpassa o período imperial e chega ao período republicano com muita força e em diversos formatos. Então a gente pode pensar aqui em propina, no enriquecimento privado por meio de recursos públicos, a troca de favores, a sonegação de impostos, a burla do pacto colonial lá na época de colônia, tráfico de influências, nepotismo entra também, não só como patrimonialismo, mas como corrupção, coronelismo e falsificações eleitorais, golpismo, tudo isso faz parte de corrupção. E também, como nos outros capítulos, ela não coloca a culpa exclusivamente no passado do Brasil. Ela cita inúmeros escândalos de corrupção mais recentes. E um ponto importante que ela traz é que a denúncia e a averiguação desses casos de corrupção aumentou. Ou seja, que a fiscalização, seja por parte da imprensa, seja por parte popular mesmo, da sociedade no geral, essa fiscalização aumentou. Isso já é um ponto positivo. O capítulo 5 versa sobre desigualdade social. E esse capítulo, olha a bucha, né? Porque falar sobre desigualdade social no Brasil em um capítulo é muita coisa. Então é um capítulo que vai abarcar vários critérios, ou várias faces da desigualdade social. Vai falar de desigualdade econômica, desigualdade de renda, de oportunidades, desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade de gerações também. E aí vai falar da desigualdade social como a diferença no acesso a serviços como saúde, educação, moradia, transporte, lazer. E apesar de fazer menção a todos esses tipos de desigualdade, o capítulo vai se concentrar em uma desigualdade mais específica, porque ela vai se aprofundar em alguns dados sobre educação, alfabetização, na verdade alfabetização e analfabetismo. Confesso que eu queria ter lido mais nesse capítulo sobre desigualdade de renda, desigualdade fundiária, mas eu acho que a discussão sobre a desigualdade do acesso à educação é muito fundamental, né? E essa desigualdade passa por perguntas como quem tem acesso à educação, quando tem acesso à educação e a que tipo de educação essas pessoas têm acesso. A Lília justifica essa escolha de aprofundar na questão educacional, dizendo que essas desigualdades escolares servem como uma espécie de gatilho para a manutenção e para a reprodução de todos os outros tipos de desigualdade. E mais diretamente, interfere diretamente na desigualdade de renda. Então, nesse capítulo, ela toma bastante cuidado com a interseccionalidade, porque ela sempre vai analisar um dado geral e depois comparar esse dado geral com dados mais específicos de grupos relativos a pessoas brancas, pretas, pardas, mulheres e homens, pobres e ricos, áreas urbanas, áreas rurais. Então, ela toma esse cuidado. O capítulo 6 chama-se Violência e ele vai tratar principalmente das mortes violentas que acontecem no Brasil, comparando com números de outros países, fala sobre armas de fogo, então ela vai traçar uma relação entre a liberação de armas e o aumento no número de homicídios, isso para não falar nos suicídios, né? Vai falar sobre a polícia brasileira, que no geral é muito mal equipada, mal treinada, mal paga, e é uma das polícias que mais mata e que mais morre no mundo, isso é muito grave. E além de homicídios, ela acaba tratando rapidamente sobre roubos, furtos, narcotráfico, milícias e crime organizado, abuso infantil, e ela separa os dados de violência urbana e violência rural. E aí, no caso rural, o eixo principal de argumentação dela é em torno das lutas por propriedade de terra. E o que mais gostei, o que mais me impressionou é que ela vai falar também sobre os povos indígenas, sobre o desrespeito, sobre a violência com as populações indígenas, principalmente com seu direito à terra, que é um direito constitucional.
E nesse subtítulo chamado Violência no Campo, a Lília faz um resumo histórico da situação dos povos indígenas, histórica e presente desses povos, né? Então ela vai tanto para o passado quanto para o presente. A Lília menciona que o Brasil entrou num relatório da OMS, Organização Mundial de Saúde, como um país que está passando por uma epidemia de violência, como uma patologia específica. E aí tem um artigo da Eliane Brum, eu vou deixar o link aí para vocês, que se chama Doente de Brasil. E aí o subtítulo é assim: Como resistir ao adoecimento num país descontrolado pelo perverso da autoverdade. É um texto muito bom, vai falar justamente sobre essa questão de que muita gente está ficando doente por causa do Brasil. Não só pela violência, mas pela tensão gerada por esse índice de insegurança pública. Então a Lília, nesse capítulo, vai dizer que, apesar de existirem algumas aparentes soluções simples para alguns problemas de segurança pública no Brasil, e essas medidas geralmente acalmam os ânimos temporariamente de parte da população brasileira, como, por exemplo, a redução da maioridade penal, a liberação ou mesmo a flexibilização do uso de armas. Apesar disso, apesar de acalmar às vezes os ânimos, essas medidas não atuam na estrutura do problema, na base do problema. Elas não dão conta de resolver as causas da violência no Brasil. Então é como se fossem atuar sobre os sintomas, mas não fossem acabar com a doença na raiz, né? O capítulo 7 chama-se Raça e Gênero, e o texto já começa falando sobre como a intersecção de alguns marcadores, e aqui marcadores sociais, como por exemplo gênero, raça, geração, sexualidade, local de origem, como esses marcadores condicionam negativamente no Brasil a inclusão de algumas pessoas, a inclusão verdadeira de algumas pessoas na nossa sociedade, de forma digna, de forma plena. Um exemplo disso, corroborado com números recentes, é o genocídio de jovens negros moradores das periferias do país. A junção de todas as características mencionadas, então, a junção de marcadores raciais, sociais, de gênero, torna algumas dessas pessoas muito mais vulneráveis a uma morte prematura e muitas vezes a uma morte violenta. E aí, em seguida, ela vai tratar das violências relacionadas às desigualdades de gênero e de sexo, o que inclui feminicídios, violências sexuais, crimes por homofobia, por transfobia e mortes em decorrência de abortos e de partos. E o último capítulo, que é o capítulo 8, chama-se Intolerância. É o meu capítulo favorito do livro. Embora seja difícil escolher um só, eu acho que ele resumiu e concluiu perfeitamente o livro todo. Nesse capítulo, a Lília acaba retomando um pouquinho do texto do prefácio e ela expõe como é que se montam esses mitos brasileiros a respeito do homem cordial, e aqui o cordial no senso comum da palavra, né? Então, de tratar o brasileiro como um ser muito tolerante, muito pacífico. E a partir disso, ela mostra como é complexo o conceito original de homem cordial, que é o conceito do Sérgio Buarque de Holanda, um grande historiador brasileiro, e mostra como o Brasil é um país ambíguo e complexo, porque a gente esconde uma estrutura muito violenta e muito desigual por trás de um discurso de pacifismo, de tolerância, de harmonia, de brandura, no geral. Ela fala também da lógica binária e polarizada do nós versus eles, que é uma lógica de fácil absorção, de fácil reprodução, e que obviamente atribui a eles, aos outros, as características de vagabundagem e degeneração, corrupção, maldade, enquanto que nós, que somos o oposto, teríamos características de cunho positivo, como a honestidade, a defesa da família, da religião, da moral, do bem. E trata-se de uma conhecida estratégia de guerra, né? Isso é propaganda de guerra, é a criação de um inimigo em comum para unir uma população. E geralmente essa construção de um inimigo comum ela é muito caricatural, então ela precisa dessa polarização. No final, depois do 8º capítulo, que é o último, tem um texto chamado, tipo um epílogo, chamado Quando o Fim Também é o Começo, Nossos Fantasmas do Presente. É um epílogo maravilhoso, também é uma das minhas partes favoritas do livro, porque nesse texto a Lília ela analisa como é que os estados autoritários instrumentalizaram a história e ela procura refletir sobre
o papel da história nos nossos tempos atuais. No final do livro tem uma extensa bibliografia, não tem notas de rodapé nessa edição. Então, no geral, o que eu achei? Que esse livro é uma leitura muito atual, porque traz não apenas dados remotos, mas trabalha com informações super recentes de 2018, 2019. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo em 2019, então são recentes. Provavelmente é um livro que vai envelhecer nos próximos anos, então ele vai precisar de algumas atualizações. Eu acho que para agora, para 2019, é um livro muito atual. Ele foi escrito ali no olho do furacão, então no momento das eleições 2018, mas na minha visão já é uma análise muito perspicaz e profunda do momento atual brasileiro. A Lilia Schwartz consegue o tempo todo ressaltar a importância que a história tem, ou seja, o passado, para a análise do nosso presente, né? Para a gente entender de forma mais complexa, mais profunda, os nossos problemas atuais. Mas é também muito legal porque ela não põe todo o peso no passado. Ela aponta como o presente é completamente responsável pela manutenção dessas desigualdades, dessas violências, dessas estruturas autoritárias, que são as que ela menciona aqui no título. Então o que eu mais gostei foi essa mescla entre passado e presente e essa maneira hábil com a qual a Lilia consegue desconstruir, desmistificar a imagem mais comum que se tem sobre o Brasil, sobre os brasileiros, da sua cordialidade, do seu pacifismo, da sua tolerância. Gente, é um livro muito útil para preparação de aula. Se você é professor, e aqui eu não estou falando só professor de história, se você é professor de história, de sociologia, de redação, de geografia, isso aqui é um prato cheio. Se você é estudante e está estudando para vestibular, Enem, está querendo fazer redações ligadas aos temas atuais do Brasil, leia esse livro, gente, é fundamental. E claro, se você é um interessado no geral também, eu acho que todo mundo devia ler esse livro. É completamente acessível para um leitor leigo, tá? Se a sua preocupação é a linguagem, não fique. É um livro muito acessível. Eu acho que eu posso dizer que esse livro é uma das melhores análises que eu já li sobre o Brasil, de hoje e do passado. O Brasil de hoje e o Brasil de sempre. Ela consegue trazer, acho que os aspectos mais estruturais da nossa sociedade e os mais incômodos também. Alguns aspectos que às vezes a gente nega ou tenta esconder. E eu digo que é um dos melhores livros sobre isso justamente porque ela trata com a complexidade necessária. Ela revela todas essas ambiguidades do nosso país e do nosso povo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu tive o prazer de encontrar com a Lilia Schwartz na Flip 2019 e ela autografou para mim o livro. Então eu sou muito fã dela, acho que deu para perceber, né? Agradeço a vocês por terem assistido ao vídeo. Espero que o vídeo tenha mostrado para vocês tudo que me chamou a atenção nesse livro. Não se esquece de deixar um joinha pra mim se você gostou, que me ajuda muito. Deixar um comentário se você quiser. Se inscrever no canal se você não conhece, se ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau!